Nós estamos usando, especialmente, um autor norte-americano, pastor, muito bom mesmo, chamado Eugene Peterson. Infelizmente faleceu recentemente. E ele tem um dos comentários melhores que eu já li sobre o livro de Apocalipse. Ele usa o termo as últimas palavras. Claro, sugerindo a ideia de que a Bíblia, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, né, que trata do final dos tempos, né, mas trazendo também a ideia de que o Apocalipse apresenta, digamos, a síntese das últimas, das coisas mais importantes que o Evangelho tem a nos ensinar sobre diversas áreas. Vamos só lembrar, os cristãos no ano mais ou menos 96, depois de Cristo, estavam enfrentando, quando João escreveu o Apocalipse, né, eles estavam enfrentando a perseguição do Império Romano, né, dos imperadores. O imperador romano, ele tinha aquela questão de se dizer divino, Augustus, para usar uma expressão que eles gostavam de usar, que era a ideia do sublime, divino. Esta era a ideia. E o imperador exigia de todos os súditos, principalmente dos reinos dominados pelo Império Romano, eles exigiam que fossem adorados como deuses, né? Então, esse é o contexto em que o Apocalipse é escrito. A igreja perseguida, quem não se prostrasse diante da imagem do imperador romano era exilado, como João. João foi exilado para a ilha de Patmos, perdeu todos os seus bens. Se é que João tinha muitos bens, obviamente não tinha, mas não era, digamos, não era uma pessoa rica, né? Mas perdeu todos os seus bens, foi levado para a ilha de Patmos e de lá ficou exilado. Podia escrever, porque ele escreve o livro do Apocalipse, exatamente mandando as cartas para as igrejas do Apocalipse. Esse é o contexto importante para a gente compreender, então. E hoje nós vamos ver sobre, também, usando, digamos, esse formato do Eugene Peterson, a última palavra sobre política. A palavra também aqui tem a ver com palavra de Deus. Por isso, a última palavra é o que a palavra de Deus diz, principalmente sobre esta área, sobre política. E eu botei esse subtítulo, a estratégia política de Jesus. Será que tem? Vamos lá. Apocalipse 13:10, nós lemos assim: se alguém leva em cativeiro, irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui, preste bem atenção nesta expressão. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Talvez lembrando uma expressão de um cântico que a gente costuma cantar muito aqui, né? Faz-me ouvir tua voz entre todas as vozes. É isso que o Apocalipse promete chamar a nossa atenção, porque a perseverança que ele fala dos santos é daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, a palavra de Jesus. Alguém brincou comigo hoje, quando viu o título, e disse: ih, pastor, vai falar sobre política hoje, né? Vai pegar. E existem muitas ideias ou afirmações que dizem, né, eu não gosto de tal igreja, eu não gosto de tal pastor, porque ele prega política, porque ele fala de política. Vamos tentar entender um pouquinho o que é isso. Aristóteles disse: o homem é um animal político. Não se espantem de Aristóteles ter chamado o homem de um animal. Mas esta é uma ideia da essência do ser humano. E Aristóteles estava aqui
se atendo ao termo como ele surge. Porque a palavra política, ela não é de origem do português, do Brasil, do século 20 e 21, não. Ela vem de longe. E a gente precisa conhecer um pouquinho do termo para entender, né? O que, por exemplo, Aristóteles quis dizer com isso, o que o Evangelho, portanto, trabalha também com a questão da política. O termo política é derivado, então, deste grego antigo, politeia, aquele primeiro termo que está ali em grego. Todos os procedimentos, ou indicava todos os procedimentos relativos a polis. Polis. Quem sabe o que é polis, do grego? Quem sabe? Cidade. Polis, né? Metrópolis, por exemplo, é uma grande cidade, ou a parte maior de uma cidade, não é? E assim por diante, você pode encontrar em diversos termos a expressão. Então, a rigor, a essência do termo está ligado então a polis. Todos os procedimentos relativos à polis ou a chamada, no contexto helenístico grego, as cidade-estado, cidades-estado. Por extensão, podia significar tanto cidade quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições relativas à vida urbana, à vida na cidade. Você já ouviu alguém dizer, eu não sou político, eu sou apolítico? Já ouviu alguém falar isso? Você talvez pense assim ainda? Não existe ninguém que seja apolítico. Não há ser humano que não seja político nesse sentido. Ou seja, que não pratique, que não exercite a política de alguma forma. Vamos lembrar? Todos os procedimentos relativos à polis, à cidade. No mundo grego, eles se reuniam em assembleias para tratar da polis. Sabe como é que as assembleias que eram externas às casas das pessoas, os cidadãos eram chamados para a rua? Sabe como é que se chamava esta assembleia? Eclesia. Eclesia. Sabe o que é eclesia? No Novo Testamento? Igreja. Eclesia era a reunião pública dos cidadãos que iam para fora de suas casas, se reuniam em comunidade para tratar de política, para tratar da vida da cidade, das decisões da cidade. A rigor, se a gente olhar então os termos originais, a gente vai pensar que igreja tem tudo a ver com política, portanto, neste sentido. Obviamente aqui a gente não está falando de política partidária. A gente não está falando de política no sentido ideológico, de determinada linha, esquerda, direita, centro, etc. Não é isso não. Política aqui no sentido da vida comum, da vida do cidadão. A grande questão não é se nós somos ou não políticos, pois todos nós o somos. Toda vez que nos reunimos para conversar sobre a vida em comum, na vida em cidade, nós estamos fazendo política. Hoje, depois do culto, nós vamos fazer política aqui, porque vamos tratar da vida da igreja, planejamento. Também é política nesse sentido do termo. Então a grande questão não é se nós somos ou não, pois todos nós o somos, mas que tipo de política nós praticamos. A boa política está assentada em princípios mais elevados, verdade, transparência, bondade, etc.
A má política, ao contrário, está baseada na dissimulação, na mentira, no anonimato, na maldade, na manipulação da força ou nas palavras, na manipulação da força ou das palavras, da coação, da corrupção, etc. Peterson, comentarista que mencionei, ele diz o seguinte: o reino de Deus, metáfora totalmente política. Vou repetir. O reino de Deus, esta expressão que aparece tanto no Novo Testamento, ou reino dos céus, que é uma vertente, é uma palavra eminentemente política, não tem como dizer que não, pois faz parte do vocabulário básico para se entender o Evangelho. O reino insiste em um Evangelho que inclui tudo e todos sob o governo de Deus. Então vejam como o reino dos céus, ou o reino de Deus, é eminentemente político. Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. É esta convicção quando Jesus anuncia o reino de Deus, ou o reinado de Deus. Ele pretendia que todos soubessem que o governo de Deus era abrangente, estabelecido sobre corpo, mas também sobre a alma, sociedade, mas também indivíduo, comportamento exterior, mas também comportamento interior, ou inclinação interior, cidades, mas também nações, lares, mas também igrejas. Jesus disse uma certa vez assim, num diálogo com Pilatos, ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Desta palavra de Jesus é que surgiu no meio evangélico uma coisa, uma prática, uma atitude, uma visão chamada de escapismo. Ou seja, o reino de Jesus não é deste mundo, é do outro mundo, é espiritual, é invisível, é imaterial. Mas não é isso que Jesus quis dizer quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer é mais ou menos o seguinte: eu não sou deste tipo de rei, não um rei conforme os padrões do mundo. O que Jesus estava dizendo é que o reino dele não usa as mesmas armas dos reinos do mundo terreno. São outros critérios, é uma outra visão de mundo, inclusive. Ele não usa as armas da sociedade sem Deus, do reino meramente dos homens. Paulo disse o mesmo, só que de modo diferente. Em 2 Coríntios 10, 3-5, Paulo diz assim: porque andando segundo a carne, não militamos, ou andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. A política que nós conhecemos, vamos chamar mais política partidária para diferenciar, ela requer o uso do poder por meio da manipulação da força, militarismo, por exemplo, ou das palavras, ou seja, a propaganda. O que nós temos nos capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse é o confronto profundo e básico entre duas políticas: a política do cordeiro versus a política do dragão. É isso que está nesses capítulos. E a pergunta é:
qual delas vai sair vitoriosa? Ou qual delas sai vitoriosa? Qual delas nós podemos e devemos utilizar no nosso dia a dia ou no fazer política, no sentido profundo da palavra? Nós começamos com a estratégia da política do dragão. Eu quero passar rapidamente. O dragão, vocês sabem a quem se refere. Quem é o dragão no Apocalipse? Satanás. É o diabo. Qual é a estratégia da política do diabo, Satanás? Porque ele tem sim política, né? Nós temos em primeiro lugar uma história diferente do Natal. Eu achei muito interessante esta percepção de Eugene Peterson, quando ele fala que nós temos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, uma história diferente do Natal. Porque o que é o Natal? Nascimento de Jesus, vem Herodes e persegue as crianças, mas nós temos a história vitoriosa do menino Jesus. Nasce, consegue fugir para o Egito com seus pais, volta e se torna então aquele que manifestou o reino de Deus ali. O que nós temos ali na história diferente do Natal? Se fala de devorar, o dragão devora um bebê. Está obviamente se referindo ao Messias. Ele faz guerra no céu, capítulo 12, versículos 7 a 9. Ele é derrubado do céu, e aí ele passa a atacar a mãe do neném, seria aí Maria, né? Ele faz guerra aos demais filhos da mulher, depois, capítulo 12. Então nós temos aqui uma história diferente do Natal, que revela qual é a estratégia do dragão. Sabe o que é? O dragão tenta imitar a história do Natal, só que às avessas. A Bíblia diz que Satanás se reveste de anjo de luz. O que nós encontramos nessa estratégia é exatamente tentar imitar o reino de Deus, Jesus Cristo. Daí vem o número 666. É o número da besta. Sabe por que 666? Porque o número 7 na Bíblia é o número de Deus, é o número da perfeição. A gente viu isso quando completamos 7 anos no aniversário da igreja. Então o 666 é 3 tentativas de se igualar a Deus, mas tentativas frustradas. E é por isso que não é o número do cordeiro, é o número do dragão e da besta. Em Coríntios, Paulo diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, que portanto não é surpresa que os seus ministros, ou seja, os seus servos, se transfigurem em ministros da justiça. Não tem nada a ver com a função, viu, gente? É interessante esta expressão, ministros da justiça. Não coloquei. É interessante essa expressão em Coríntios, porque a palavra ministro traduz um termo que é conhecido de todos nós. Diáconos. Diácono. Então o que o texto está dizendo é que Satanás se reveste de anjo de luz e não é surpresa que alguns dos seus servos, alguns de seus diáconos, se transfigurem em servos, ministros ou diáconos da justiça. É no sentido de servo, tá? Tem nada a ver com a função nas igrejas. Tem a ver com os servos de Satanás se revistam como se estivessem praticando a justiça, mas na verdade estão praticando a injustiça e o mal. Esta é a estratégia de Satanás, o disfarce, a imitação ou a tentativa de imitar o reino de Deus. Essa é a estratégia do dragão. Mas também nós temos dentro da estratégia do dragão 2 bestas
expressão aí do Apocalipse. E a primeira besta é a besta que sai do mar. Capítulo 13, versículos 1 a 7. Diz o seguinte: também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Com a besta do mar, o dragão nos amedrontará para nos levar a desobedecer. Qual é a estratégia do dragão utilizando esta besta que sai do mar? Intimidação. A besta que sai do mar é equiparada ou é igualada ao poder político. É uma das estratégias, portanto, do Satanás. A segunda é a besta que sai da terra. Capítulo 13, versículos 11 a 17. Qual é a estratégia aí? É o engano. É o engano. Então, a do dragão é imitar o reino de Deus. Ele usa a besta que sai do mar, cuja a estratégia é amedrontar, é colocar medo nos servos de Deus, amedrontando com ameaças. E a estratégia do dragão por meio da besta que sai da terra é exatamente enganar. Por isso que ela é equiparada também aqui pelo texto como sendo a religião enganosa. Estas são, portanto, as estratégias do dragão. Em segundo lugar, nós aprendemos sobre a resistência estratégica dos santos. A estratégia do dragão é confundir através do engano, da imitação, é provocar medo, é enganar, e exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. E há algumas coisas aqui interessantes na resistência estratégica dos santos. A primeira é a inspiração. Diz o texto assim, que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E então a besta ou dragão foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. É muito interessante esta expressão, porque ele mostra uma guerra acontecendo no céu. Mas nesta guerra no céu, o dragão e as suas estratégias não vencem. Isso deve nos inspirar, portanto, a ter a ciência e a consciência de que a estratégia de Jesus e o reino de Jesus é vitorioso contra todo engano, contra toda imitação do seu reino. Amém, irmãos? Há algo aqui que fica muito forte, é que a política humana e mundana do dragão e de suas bestas não vão para o céu. Vou repetir. A política humana e mundana do dragão não vão para o céu. Engano, imitação do reino de Deus, não é? Amedrontar, ameaça, não vai para o céu. Ela não vence no céu. Sabe por quê? Porque ela é da terra. Por isso é que o texto diz que o dragão foi lançado de volta à terra. Este é o seu lugar. O segundo aspecto da resistência estratégica dos santos é a perseverança. O que é perseverar, gente? Eu gosto muito de uma expressão que aparece muito no Apocalipse. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é perseverança. É não abandonar jamais o caminho de Deus. Por mais que pareça que ele não é vitorioso diante das ameaças do mundo. É perseverar até o fim. Ainda quando a gente não vê luz no final do túnel.
É não abrir mão dos princípios e valores do reino de Deus. Ah, irmãos, eu vejo muitas vezes os cristãos desanimados diante da política partidária humana, por que não dizer mundana, e dizerem: ah, não basta orar, não basta confiar em Deus, vamos agir com nossas forças. Eu fico triste de ouvir isso de um cristão, porque está cedendo às armas do mundo, porque está desistindo, porque está chegando à conclusão que os fins podem justificar os meios. Que coisa triste. Perseverança. Aqui está a perseverança e a fé dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem usa as estratégias do dragão e quem se render à intimidação e ao engano das bestas, quem usar da dissimulação, mentira, anonimato, maldade, manipulação da força, experimentará o efeito reverso. Só para lembrar a expressão de Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Persevera. A nossa estratégia é perseverar. Mas vamos finalmente ao terceiro e último aspecto que eu quero tratar com vocês. Aí está o texto de Romanos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Lembram que eu falei no início? Estes capítulos do Apocalipse, 12, 13, 14, eles tratam do confronto de duas políticas, a política do cordeiro e a política do dragão, né? Política no sentido originário da palavra que eu falei. Qual é a estratégia da política do cordeiro? O que a gente pode aprender com esse texto? Primeira coisa e fundamental é que nós não vivemos apenas, eu me refiro aqui aos servos de Deus, nós não vivemos apenas na defensiva. Há uma estratégia, sim, política de Jesus. Primeira estratégia do Cordeiro: adoração. Capítulo 14, versículos 1 a 5. Toda a terra se maravilhou. Aliás, versículos 3 e 4. Capítulo 13. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E talvez você esteja dizendo: não, pastor, isso aí está falando da estratégia da besta. Eu quero chamar a sua atenção, é que exatamente ali se encontra o confronto principal entre a estratégia do cordeiro e a estratégia da besta. É que nós não nos prostraremos e não podemos nos prostrar diante da estratégia do dragão e das suas bestas. Não nos prostraremos, porque adoramos só a Deus, não a pessoas. No culto nós adoramos ao Senhor. No culto não adoramos os poderes do mundo. Não adoramos templo, lugares, religião. Adoramos o Senhor. Adoramos a Deus. Eu sempre tive dificuldades de dar lugar especial durante o culto a políticos, né? Seja de que partido fosse, de que linha. Jamais, meu ministério jamais ocupou púlpito de igreja político, para falar de política, não é? Aliás, não me lembro de político ocupar de jeito nenhum momento. Político no sentido partidário, não no sentido original aqui que mencionei. Mas nunca fiz isso.
Porque o lugar do púlpito é da palavra do Senhor. Porque o lugar do culto é adoração a Deus. Não é adoração a homens. O máximo que se pode fazer é orar pelas pessoas. Máximo. Pela ocupação que ocupam, para que Deus os use. Mas o lugar da adoração é só a Deus. No culto, nós adoramos a Deus. Esta primeira parte da estratégia do Cordeiro, da estratégia política do Cordeiro. Mas, pastor, adorar? Irmãos, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor e somente ao Senhor, nós estamos dizendo a Ele: Tu és o nosso Senhor, venha o Teu reino, implante a Tua vontade. Enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos reconhecendo que o nosso único Senhor é Deus, que não adoraremos homens. No nacionalsocialismo alemão, quando os cristãos, muitos deles, cederam à saudação de Adolf Hitler, né? Que era erguer uma das suas mãos assim, e dizendo Heil Führer, mein Führer, meu líder, esta expressão. Aliás, abrindo um parênteses aqui, na semana que vem eu vou fazer um casamento, né? Da Luísa, filha do Benilton, e ela já é casada no civil, quis fazer o religioso aqui no Brasil, então eu estou indo fazer o casamento dela. E foi muito interessante, porque conversando aqui com o esposo dela, como eu disse, já são casados no civil, foi muito interessante porque eles vieram ao Brasil recentemente, foram participar de um casamento. E ele é holandês. Não é um país que foi muito marcado e massacrado pelo nacionalsocialismo alemão. E foi interessante porque eles participaram desse casamento. Em certo momento, aqui no Brasil, a gente faz muito isso, eu faço também. Na hora da bênção do pastor, eu peço que as outras pessoas participem, né? E aí todo mundo ergue uma de suas mãos e eu vou ali orando, abençoando. E ele, quando assistiu o casamento no Brasil, ele ficou horrorizado, né? E aí, na hora que eu estava conversando com eles, como é que eles querem o casamento, a cerimônia? Ele disse: pastor, por favor, não faz aquela bênção, não. Aí eu fiquei assim, eu falei: mas por quê? Ele falou: o senhor lembra dessa saudação lá? Eu disse: ih, rapaz, tranquilo. Aí disse: faz com as duas mãos. Eu falei: não, vou fazer melhor, vou botar a mão no ombro de vocês, melhor. Não peço ninguém para levantar a mão, né? Mas é muito interessante isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a igreja, não é? Grande parte da igreja, não toda a igreja, claro, igreja evangélica, no nacionalsocialismo alemão, ela se ergueu a saudação, não apenas a saudação, mas entregando seu coração a Adolf Hitler. E surgiu então um movimento contrário. Surgiu uma igreja que estava comprometida com o Cordeiro, com adoração só a Deus. Porque o que havia ali era idolatria, adoração a Hitler. E essa igreja se reuniu em um movimento chamado Igreja Confessante Alemã. Igreja Confessante Alemã, Bekenntniskirche. E essa igreja confessante alemã era reunião de vários crentes, de vários membros de diversas igrejas, não era uma igreja só evangélica, mas várias. E eles escreveram um tratado, um compromisso. Sabe qual era o primeiro artigo desse compromisso? Só há um único Senhor, Jesus Cristo. Só um. Em alemão eles dizem: nós só temos um Führer para seguir. Obviamente um confronto real com Hitler, que era o termo que ele gostava que chamassem ele, Mein Führer. Só temos um líder, só temos um Senhor, Jesus Cristo. É isso que nós mostramos na adoração, quando nós estamos adorando. Segunda estratégia, pregação, pastor Francisco. Essa é a segunda estratégia política do Cordeiro.
política para transformar a cidade, para transformar o país, para transformar a nação. Apocalipse 14, 6 a 13 fala de 3 anjos, 3 mensageiros, pregando em um púlpito no meio do céu. Se a estratégia política vem por meio da força e da propaganda, a estratégia do reino vem pela pregação da palavra de Deus. No centro do culto está o púlpito, porque aqui deve ser o lugar da pregação da palavra. Pregação é o ato de reverência e adoração que proclama a palavra de Deus aos que prestam culto. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Além disso, é a declaração que anuncia a condenação das bestas, segundo anjo, e do dragão, claro. Também é o discurso que apresenta a orientação para uma vida santa, é a palavra do terceiro anjo. A política do Cordeiro toma os elementos básicos da nossa obediência. Há uma terceira estratégia que não está aqui, mas que está implícita, porque quando se fala de pregação, se fala da transformação de cada pessoa que ouve a palavra e que deixa a palavra ser encarnada na sua vida, na conversão a Jesus como único Senhor e Salvador. Sabe como é que os primeiros cristãos enfrentaram as perseguições? É dizendo: Jesus é o Senhor, não é o imperador. Nós não nos prostraremos diante do imperador, porque só Jesus é o Senhor, só Ele merece a nossa adoração, a nossa lealdade absoluta, só Jesus. Terceira estratégia é fermento. Sabe o que diz a Bíblia? Aí eu tentei achar um fermento aí nas imagens, mas consegui um pão que foi fermentado. E ele foi crescendo, e ele foi crescendo, e ele foi crescendo até se tornar este pão bom para o apetite e bom para alimento. Fermento, a estratégia de Jesus. A terceira e o principal aspecto é quando Jesus diz assim: o reino dos céus. Lembra que ele disse: o meu reino não é deste mundo, porque o meu reino não joga com as armas deste mundo. Aí ele vai dizer: o meu reino, o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Fermento, pela pregação da palavra, a semente do evangelho vai penetrando em cada pessoa, até que tudo esteja aí levedado. Esta é a estratégia do reino. O apóstolo Paulo em Gálatas 5:9 vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Pouco antes aqui, a estratégia de Jesus, preste bem atenção no que eu vou aqui dizer em conclusão a tudo isso. A estratégia de Jesus não é a via política. Política partidária, política ideológica, de esquerda, de direita, de centro, não é. A estratégia de Jesus não é essa. Nem é a via judiciária. A estratégia de Jesus não é a via judiciária, não é de leis que imponham algumas coisas ao cidadão. Mas a via e a estratégia de Jesus é a do Cordeiro. Aí Bebeto e Rodrigo podem, especialmente Bebeto, pastor de ovelhas aqui, ovelhas reais, pode explicar da docilidade, né, Bebeto, da ovelha.
porque é isso que enfatiza ali no Antigo Testamento. Eu sou como uma ovelha levada ao matadouro. Não vamos falar do matadouro não, né? Mas como é que ela é levada? Como é que a ovelha é levada? Vejam a imagem que Jesus passa de si. A estratégia de Jesus passa pela via do cordeiro. E mais, pelo fermento, pela evangelização que vai conquistando cada vez mais pessoas, para que convertidas possam ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, eu repito, estratégia de Jesus não é a via política, não é a via judiciária, mas é a via do cordeiro e a do fermento. Concluindo, vale a pena usar a estratégia política de Jesus? Jesus Cristo, o Cordeiro, vale a pena? Sim ou não? Um pouco tímido. Sim ou não? Vale a pena, sim. Os fins não justificam os meios. Vale a pena esperar? Sim. Após a precipitação do dragão e seus anjos do céu sobre a terra, houve-se um cântico de vitória. Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Está aí esta palavra em Apocalipse capítulo 12. Chegou a vez da terra, no tempo de Deus. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Opa, deixa eu ver aqui. Está certo. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa palavra final da vitória. A vitória, irmãos, acontece no céu, na visão de João, mas ela precisa acontecer todos os dias na nossa vida. Todos os dias, em cada ato de resistência, de obediência, de adoração, de pregação, ela precisa acontecer na nossa vida, em todas as áreas. Então o que nós precisamos fazer, sabe o que é? É trazer do céu para a terra, é fazer uma celestialização da terra. Aquilo que é feito no céu, que aconteça aqui entre nós. Vamos orar a oração do Pai Nosso? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu.